Beleza, gente, tudo tranquilo? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula, né, falando sobre os processos de eletrização, tá bom? Então, como vocês podem ver aqui, né, hoje a gente vai falar sobre o processo de eletrização por contato e também vamos falar do processo de eletrização por indução, certo? Vamos primeiro falar do processo de eletrização por contato, certo? Então, nesse processo, como o próprio nome diz, né, a gente vai ter que ter o contato entre dois corpos, tá bom? Agora, olha só, aqui eu fiz esse desenho para tentar mostrar para vocês de uma maneira mais fácil, certo? Então aqui eu tenho dois corpos, ou duas esferas, certo? Essa esfera aqui, ela está eletrizada, né? Eu coloquei aqui as cargas negativas para indicar que ela está eletrizada, tá bom? E a segunda esfera está neutra, por isso que eu não fiz nenhuma marcação nela, tá bom? Então, nesse processo de eletrização por contato, eu preciso de ter um corpo eletrizado e um corpo neutro, tá bom? Então eu vou aproximar essas duas esferas aqui, ó. Então durante o contato, o que está acontecendo? A esfera que estava eletrizada, ela vai passar elétrons, né, carga elétrica, para a esfera que estava neutra, certo? Quando eu afasto as duas esferas, vai acontecer que ambas vão ficar eletrizadas. Nesse caso, elas vão ficar eletrizadas com cargas de mesmo sinal, tá bom? Então, ó, nós podemos dizer que nesse processo de eletrização por contato, os dois corpos ficam eletrizados com cargas de mesmo sinal, tá bom? Muito bem, vamos falar agora do processo de eletrização por indução, certo? A gente já falou por atrito, por contato agora, e vamos falar agora do processo por indução, certo? Então, por indução agora. Então, nesse processo de eletrização por indução, como o próprio nome já diz, né? Eu nem vou atritar e nem vou tocar. Eu vou apenas induzir, certo? Então, nesse processo eu tenho inicialmente um corpo que está eletrizado, certo? E eu tenho aqui um outro corpo que está neutro, certo? Bom, então, ó, eu tenho um corpo eletrizado e um corpo neutro. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou apenas aproximar esse bastão que está eletrizado desse corpo neutro, certo? Quando eu faço isso, né, quando eu aproximo o bastão aqui, certo? Eu vou aproximar esse bastão. Vou aproximar o bastão sem tocar, certo? Ó, eu aproximo o bastão. Quando eu aproximo esse bastão, o que vai acontecer? Como ele está eletrizado negativamente, então ele vai expelir, né? As cargas negativas vão para o outro lado e vai atrair as cargas positivas, tá bom? De modo que, depois desse processo, a configuração vai ser essa aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Depois, né? Aqui vai ficar cargas positivas e do outro lado vai ficar as cargas negativas, tá bom? Então, observa aqui, nesse processo aqui, né, no processo de indução, eu apenas faço o quê? Eu separo as cargas elétricas do corpo. Algumas cargas elétricas, na verdade, tá bom? De modo que, imagina que eu quero deixar esse corpo eletrizado, certo? Então, para que ele fique eletrizado, eu vou fazer o quê? Eu vou ligar isso aqui, por exemplo, ó, né, a terra. Faço um aterramento. Quando eu faço isso, os elétrons eles vão escoar para a terra. Esses elétrons escoam para a terra, né? Os elétrons aqui, que estão aqui, eles vão escoar para a terra, certo? E de modo que, quando eu novamente afastar o bastão que está eletrizado, né? Eu vou afastar novamente agora, ó, o bastão eletrizado, certo? E aqui, esse corpo ele vai ficar apenas eletrizado com cargas de mesmo sinal, tá bom? Beleza? Então é isso que acontece no processo de eletrização por indução. Então eu posso dizer que nesse processo, certo? Os corpos, eles ficam eletrizados com cargas de sinais diferentes, certo? O indutor e o induzido, tá bom? Vamos falar agora da famosa lei de Coulomb, certo? Vamos falar da lei de Coulomb, certo? Lei de Coulomb.
certo? A lei de Coulomb, ela trata da interação entre as cargas elétricas. Na verdade, ela trata da força que existe entre duas cargas elétricas. Então, imagina que eu tenho uma carga Q1 e uma carga Q2, certo? No vácuo, certo? Separadas, né? Separadas por uma distância D, tá bom? Então, nós sabemos que, imagina que eu tenho essas duas cargas com sinais diferentes, uma positiva e uma negativa, né? Nós vimos que cargas elétricas de sinais iguais acontece uma repulsão e de sinais diferentes uma atração. Então, entre essas duas cargas vai haver aqui uma força de atração, não é isso? Ó, vai haver uma força de atração, tá bom? Então, o que foi que Coulomb conseguiu experimentalmente descobrir? Ele descobriu que essa força aqui, ela depende, ela é diretamente proporcional ao produto das cargas, ou seja, Q1 vezes Q2, né, o módulo, e inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? E a constante aqui do vácuo, né? Consideramos que o corpo está no vácuo. Então, é isso que diz a lei de Coulomb, né? A força elétrica, que é de atração ou repulsão, ela é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quanto maior for essa distância aqui, mais fraca será essa força. E quanto mais próximo estiver as cargas, ou seja, quanto menor for a distância, maior será essa força, tá?